Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez, terça-feira, depois da folga dos jogadores do São Paulo. Na segunda-feira, terça-feira, dia de voltar aos trabalhos, pensando na partida de quinta-feira, às 9h30 da noite. 9h30 ou 9 horas, hein? Vamos lá. 9 da noite contra o América, jogando em Belo Horizonte. Jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Coloquei o óculos aqui para confirmar se era realmente 9 da noite. Abraços especiais ao jogo de volta da Copa do Brasil, das quartas de final, valendo vaga na semifinal. Abraços especiais aqui, o nome dele é difícil. Ouguisney Oliveira tá pedindo para mandar um abraço para o filho dele, que é o Caio. Eles são de Rio Negro, no Paraná. Dado abraço, então, a essa dupla maravilhosa. Marcos Evaristo Silva, ele também pede, não disse de onde é, mas pede também um abraço para o filho dele de apenas 9 anos, o querido Lucas Barbieri Silva, dizendo aqui o Marcos que o filho dele adorou o vídeo divulgado pelo São Paulo com a terceira camisa do tricolor. Realmente, quem não teve oportunidade de acompanhar, o vídeo é muito bonito. Por razões de direitos autorais, eu não posso divulgar aqui, senão eu posso ter problema no canal, no YouTube. Mas você pode acompanhar nas redes sociais do São Paulo, tanto no Instagram, no Facebook e também no YouTube, tá certo? É só colocar o canal oficial do clube e você acompanha esse vídeo. Ele é bem curtinho, mas está maravilhoso. Eu já cheguei a comentar por aqui. O São Paulo, inclusive, usou a terceira camisa, o terceiro uniforme, na vitória tranquila, suave e de sobrando no campo contra o Red Bull Bragantino, diante de mais de 31 mil torcedores. Bom, estão dados os abraços todos, faltou para o Chico Cocada, que ele é de Sales de Caico, no Rio Grande do Norte, na distante e maravilhosa Rio Grande do Norte, de praias maravilhosas e de um interior muito bacana. Conheci muita gente legal por lá. Então estão dados os abraços e agora a gente vai falar da volta do Barbudo, do Jandrei. O Jandrei, que deve ser o goleiro do São Paulo contra o América, jogando lá em Belo Horizonte. E vamos falar um pouco do teimoso Rogério Ceni, insistindo sempre ou quase sempre com os jogadores que ele prefere. E foi assim contra o Red Bull Bragantino, em que pese o jogo importante de quinta-feira pela Copa do Brasil. Vamos lá? A vinheta no ar. O Rogério Ceni bate sempre naquela tecla, um jogo atrás de outro jogo, e a coisa começa a ficar complicada, muito tempo de recuperação, sobretudo com um intervalo de 3 dias. Só que o São Paulo teve um intervalo maior e terá esse intervalo maior até quinta-feira, e esse um dia a mais o Rogério Ceni sempre fala que é importantíssimo, talvez não para nós, que queremos ver mais jogos, para ter mais volume e para ter mais assuntos para comentar, mas para a recuperação é bastante importante. Então os jogadores ganharam folga na segunda-feira, depois da vitória de domingo, aquela recuperação física e psicológica, e nesta terça-feira retomando o trabalho, e deve ser assim também na quarta, depois viagem a Belo Horizonte. Foi por conta disso, talvez não só por isso, que o técnico Rogério Ceni usou praticamente aquele time base que ele gosta, aqueles jogadores com quem ele tem mais, não vou dizer afinidade, mas um ponto positivo que ele vê, um conjunto, uma dinâmica melhor dentro daquilo que ele entende como necessário. Foi por isso, e ele vai explicar aí pra gente, uma entrevista, ou uma das entrevistas que ele deu na coletiva depois da vitória contra o Red Bull Bragantino, falando sobre a importância da vitória e esse conjunto pouco mexido em que pese o jogo de quinta-feira. Vamos lá, Rogério Ceni. Se nós quisermos tentar chegar via Campeonato Brasileiro numa pré ou tentar alguma coisa maior assim, nós vamos ter que ter um rendimento melhor do que a gente já teve. E a vantagem foi que nós tivemos 4 dias de intervalo, que nós íamos tendo 3 dias, então você tem que fazer muitas alterações. Hoje nós alteramos menos o time, né? O que te propicia mais conjunto. Para o próximo jogo nós também temos 4 dias, por isso nós utilizamos a maioria dos jogadores hoje, fizemos poucas alterações.
e depois já volta já um estreitamento em datas, né? Quando tem esse dia a mais, eu sei que parece pouco para vocês, mas essas 24 horas a mais, elas fazem uma diferença grande quando tem esse intervalo de 4 em 4 dias. A gente pode considerar uma recuperação melhor dos jogadores, um desempenho melhor, um menor risco de lesão. Então a gente utiliza um time já mais habituado a jogar junto. A explicação suscita uma reclamação. O Rogério Ceni é teimoso ou não é? Muita gente pega no pé do Rogério Ceni, às vezes com razão, muitas vezes com razão, porque ele dá muito espaço quase sempre para os mesmos jogadores. Quantos jogadores à disposição e quantos normalmente ele tem usado? Muita gente pega no pé por conta de Igor Vinícius, de Diego Costa, mas sobretudo Rodrigo Nestor e Igor Gomes. O Rogério Ceni também foi perguntado na entrevista coletiva sobre a teimosia. Você é teimoso, Rogério? Você é teimoso de usar sempre os mesmos caras, com outras opções à disposição? Será que ele vai dizer o quê, hein? O que você acha que ele vai dizer? Eu já sei a resposta, mas vamos ouvir dele, vamos lá. Eu não vejo como, eu entendo a tua pergunta, entendo o tom da pergunta, eu não vejo como teimosia. Quando você trabalha no dia a dia com um atleta, você sabe o que ele pode produzir dentro de campo, ou para que ele se encaixa, o porquê da escalação dele, qual é o sentido, né? Numa linha de 3, o Igor Vinícius ele se torna um jogador importante ofensivamente. Ele comete alguns erros de construção de jogo, mas quando ele chega com muita força para apoiar. Diego, para mim, desde que eu estou aqui, um jogador que trabalha muito sério, pesado, sempre firme, bom no jogo aéreo. Eu arrisco ele muitas vezes no 1 contra 1, contra jogadores velozes, porque ele tem uma velocidade boa. Diego bate 32, 33 km por hora em testes que a gente faz, ou em jogos mesmo, pelo GPS que ele marca. Ou seja, ele é um zagueiro rápido, ele não é um zagueiro lento. Tanto ele quanto o Léo, eu posso me expor um pouco jogando com eles nessa função. O Igor Gomes, eu acho que é muito em função também desse negócio do contrato, de notícias assim, extracampo, que influencia um pouco mais no torcedor. Ele é um jogador de muita utilidade, quando for preciso jogar, vai estar jogando, não é uma teimosia, é um ativo do clube, é um jogador importante, que desempenha funções dentro de campo perfeitamente. Talvez se tivesse feito um gol, uma coisa assim, nos últimos jogos, as pessoas teriam uma empatia maior com ele. Mas é importante, assim como o Nestor também é importante, veio de jogos, vocês mesmos aqui perguntaram, né? O Nestor está oscilando, hoje fez um gol, hoje participou bem do jogo, faz parte, são 29 mais ou menos jogadores que nós temos trabalhando, 28 com possibilidade de jogo, tirando tem mais alguns lesionados, e nós temos que saber administrar as pessoas e também os jogos. Nós temos que saber administrar, mas todos são importantes. Mas eu entendo o conceito teimosia. Agora, eu vejo o jogo da maneira que eu vejo com que esses caras podem desempenhar para mim as funções que eu peço. Foi aquilo que eu coloquei na manchete. Ele é teimoso, mas não rasga dinheiro, não. O São Paulo está vivo, está nas semifinais da Copa Sul-Americana, pode chegar nas semifinais da Copa do Brasil e precisa, claro, todo mundo sabe, de uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Ele disse agora há pouco, se quiser almejar, de repente, uma classificação para Libertadores ou até algo mais. Eu acho que esse algo mais fica cada dia mais difícil. Já passamos pela 22ª rodada, no domingo tem clássico fora de casa contra o Santos, mas de qualquer modo, o Rogério Ceni não é bobo, não. Ele sabe o que ele está fazendo, às vezes não agradando muita gente, às vezes eu também acho que ele erra, e todo mundo erra, eu erro aqui, você também erra aí, mas o Rogério está procurando acertar. E aí uma questão que coloca a gente para pensar é a seguinte: o goleiro Jandrei, que não joga há 8 jogos, você acha que ele deveria ser o titular contra o América, se ele tiver em condições, tiver 100%? Ou o Thiago Couto deve ser mantido? Muita gente vai falar, tem que ir de Felipe Alves. Infelizmente, para muitos, o Felipe Alves não pode disputar a Copa do Brasil por conta de ter chegado depois do prazo de inscrição. Já havia encerrado. Então, o Thiago Couto vai ter... O Felipe Alves vai ter que assistir de longe.
Thiago Couto ou Jandrei, que não joga há 8 jogos. Se bem que o Thiago Couto também, depois da chegada do Felipe, ficou no banco. Qual vai ser a decisão do técnico do São Paulo? Para agora, quinta-feira, e para depois de quinta-feira. Diz aí, treinador. Fala aí, professor. Fala aí, técnico Rogério Ceni. O Jandrei, ele já começou os trabalhos no campo. O Felipe não pode jogar, independente do Jandrei estar bem ou não, o Felipe não pode jogar no jogo de quinta-feira. Nós vamos trabalhar com o Jandrei até quarta, ver se ele tem condições de jogar. Se não jogar ele, joga o Couto. Já pré-definido. O futuro nós vamos analisar jogo a jogo. Os dois são ótimos goleiros, trabalham bem com os pés, sabem fazer funções importantes para o jogo. Vamos ver como volta o Jandrei, né, da lesão. Eu espero que volte bem e eu acredito que tem a possibilidade real dele jogar na quinta-feira. Parece que deixou bem claro, né? Não vai ser o Thiago Couto, não. Só se o Jandrei não tiver 100% recuperado. O último jogo dele foi contra o Fluminense, naquele empate 2-2 no estádio do Morumbi, no dia 17 de julho. Vai fazer quase um mês, então, que ele não joga. Quando ele ficou de fora, nesses 8 jogos, o São Paulo teve 3 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. É um aproveitamento mais ou menos, claro, que com um nível de dificuldade muito grande. Nesses jogos todos, vamos ver quantos gols o São Paulo tomou. Eu anotei de caneta aqui, mas muito pequenininho, não quero errar. 11 gols sofridos, tá certo? 11 gols sofridos com o Jandrei de fora. Parte dos gols sofridos pelo Thiago Couto, muitos gols, né? 2 vezes 3-3, Fluminense e Internacional, com falhas do jovem goleiro, e também alguns gols sofridos pelo Felipe Alves. De qualquer modo, me parece claro que a briga pela titularidade será mesmo entre o Felipe Alves e o Jandrei, com uma possibilidade maior do Felipe Alves, que só não vai jogar a Copa do Brasil por conta de prazo de inscrição. Aí o Jandrei como segunda opção e como última opção seria o Thiago Couto, voltando a ser o terceiro goleiro. É o teimoso Rogério Ceni botando ordem na casa. Gostaria da sua opinião. Você acha que o Jandrei deve voltar se tiver 100% fisicamente? Você acha que não vai faltar ritmo? São 8 jogos de fora, isso pesa bastante, praticamente um mês. Mas o Thiago Couto também não vem jogando e o Felipe Alves não pode jogar. Se fosse você, o Rogério Ceni, qual seria a sua decisão? Qual seria a sua escolha? Para mim, eu colocaria o Jandrei. O Rogério também acha que o Jandrei deve jogar. Se tiver 100%, eu iria de Jandrei, por ser um goleiro mais experiente, por ser um jogo fora de casa, com uma pressão grande, um jogo decisivo que vale classificação e muito dinheiro passando para a próxima fase. E com relação à teimosia, as explicações do professor, te convenceram ou não? A mim convenceram. Explicações baseadas muito no que ele vê de um sistema de jogo e muito do que ele vê no treinamento, coisa que eu, como repórter, já não consigo fazer mais, porque os treinos estão fechados. Muitos clubes, e eu já disse aqui, usaram a Covid-19 como um argumento. E a gente fica no imaginário, a gente fica pensando, fica querendo explicações. E às vezes a gente não acha. E vamos palpitando por aqui. Eu gostaria da sua opinião sobre isso tudo, tá bom? Sobre o teimoso Rogério Ceni e sobre a possibilidade da volta do goleiro Jandrei se estiver 100% recuperado. E vida que segue, e vamos tocando o barco por aqui. Acompanhe o nosso canal, ative o sininho se você quiser receber notificações e um abraço a todo mundo. Uma excelente terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, uma excelente semana para todos e se cuide, fique com Deus. Até a próxima! Dei uma enrolada aqui hoje, né? Hoje a coisa não funcionou, não fluiu, mas saiu. Valeu, tchau.